Ser mãe já é um desafio imenso. Agora imagine ser mãe de uma criança que exige ainda mais do seu tempo, da sua paciência, do seu emocional. No mês em que celebramos as mães, queremos dar voz a uma realidade que muitas vivem em silêncio, a maternidade atípica. Hoje, o Pode Crescer recebe Marlise dos Santos Romualdo, psicóloga clínica comportamental com uma bagagem linda de estudos e, mais do que isso, uma vivência que transforma a sua atuação. Ela é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista. A proposta desse episódio é trazer informações acessíveis, acolhedoras e práticas para quem convive com crianças e adolescentes com TEA, seja em casa, na escola ou no projeto. Porque entender o outro é o primeiro passo para construir um ambiente onde todo mundo possa crescer. Seja muito bem-vinda, Marlise, ela que é minha colega de faculdade, né? E hoje está aqui com a gente, é um privilégio muito grande a gente ter você aqui para um episódio tão importante. Seja muito bem-vinda. Então, para a gente começar, eu quero começar lá do começo, né? O que seria, de uma forma simples, tá? O transtorno do espectro autista, do seu ponto de vista. Como é que a gente explica isso? Certo. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Certo. Então, a pessoa nasce autista, ela não fica autista, tá? Para a gente falar sobre o transtorno do neurodesenvolvimento do espectro do autismo, a gente está falando que que afeta três grandes áreas da nossa vida, que é a parte social, né, a parte comunicativa e quando o indivíduo apresenta interesse repetido e estereotipado. Perfeito. Então, são essas três grandes áreas que a gente já faz a avaliação, onde está trazendo prejuízo para chegar no diagnóstico. Perfeito. E você explicou para a gente o que é o transtorno, mas agora eu quero saber o que significa o termo espectro que vem antes, né? Qual que é a relação? Tá. Antes se falava do transtorno do espectro do autismo, o indivíduo era dividido, o diagnóstico era dividido em duas áreas. Certo. Ou era autista ou síndrome de Asperger. Só que aí, com a mudança, o que acontecia? O nível de suporte 1, ele não era autista. Ele estava dentro do espectro do Asperger. Com isso, as crianças que estavam dentro do autismo, ela tinha o amparo ali do plano de saúde e direitos. Quem estava no espectro de Asperger não entrava. Então, foi reformulado o DSM e colocou o transtorno do espectro do autismo para abranger todos esses indivíduos, para colocar todos eles com o mesmo direito, né? E esse espectro quer dizer que cada indivíduo dentro do transtorno é único. Então, mesmo que a gente fala dessas áreas de diagnóstico ali, né, de comunicação, de socialização, de interesse repetitivo e estereotipado, a gente tem também essa questão sensorial, mas ainda assim, cada indivíduo é de um jeito. Então, a gente está falando desse espectro, dessa individualidade de cada um. Que bonito, né? Muito lindo. E você comenta de uma coisa muito importante, né? Que é esse momento do diagnóstico, né? E eu acredito que seja ali um divisor de águas, né? Para muitas famílias, mas também a gente sabe que é um momento de muitas dúvidas, né? Muitas inseguranças, né? E você, né? Além de toda essa bagagem profissional, também, né? É mãe. E eu queria entender um pouquinho como é que foi esse momento do diagnóstico, né? São 2 diagnósticos, você comentou? Isso. Tá. O meu primeiro filho, ele teve o diagnóstico recente, aos 23 anos. Então, como ele é do suporte 1 e ele tem altas habilidades, a gente acabou ficando mascarado. No diagnóstico do meu segundo filho, foi lá com 2 anos. O meu segundo filho, ele tá dentro do nível 3 de suporte. Então, através dos níveis, o nível 3 ali é mais fácil de ser diagnosticado, mais fácil, modo de dizer. É mais transparente, talvez? Isso, porque a gente consegue observar mais os comportamentos. Já no nível 1, acaba mascarando. Então, nós temos muitos diagnósticos tardios por conta dessa questão de mascarar mesmo o comportamento. Dentro das famílias, a gente tem essa questão de já estar
já estar acostumado com o jeito da pessoa. E muitas vezes a gente coloca aquilo como personalidade. É verdade. Ele é teimoso, ele é birrento, ela é mimada. E, na verdade, já são questões questões sensoriais, questões de flexibilidade psicológica, né? Que é essa rigidez cognitiva que normalmente eles apresentam. E fica ali aquela teimosia, entende? No diagnóstico a gente teve o diagnóstico primeiro do Davi, né? Que hoje tem 11 anos. Pra gente foi, de fato, um divisor de águas, porque eu percebia que ele era diferente, mas eu não sabia o que era. Então, eu fui contramão, assim, muitas famílias trazem que ficou desesperada, não sabia por onde começar e tudo mais. Pra mim foi tipo, um alívio, tipo, agora eu sei que o meu filho tem. Entendo. Não tô doida. Não estou caçando cabelo em ovo, igual muitas pessoas da família falavam. Mas, por outro lado, eu também não sabia o que era o autismo nessa época. Isso há quantos anos atrás? O Davi tinha 2 anos, né? Então, hoje ele vai fazer 12. Imagina, né? 10 Como anos não atrás. era antes, né? Isso. Então, a gente... meu filho é autista. E agora? O que é? O que é o autismo? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, procurar, entender o que era para poder ajudar ele, porque eu não sabia nem quais profissionais eu deveria procurar, né? Por a gente estar numa cidade menor. E aí foi que eu encontrei a psicologia. Foi aí que eu comecei a estudar e entrei no curso de psicologia. Caraca, né? E a gente teve uma professora nossa, Kiara, não sei se você se lembra dela. Ela comentava muito sobre isso, né? Sobre não só um diagnóstico, mas a gente entender de que forma isso vai se comportar na vida do sujeito, né? Porque muitos se escondem atrás de um diagnóstico, né? E a gente observa também que o autismo ele pode se manifestar de formas diferentes, completamente diferentes de um sujeito para outro, né? Você observa isso nos seus filhos, você observa isso na sua atuação, como que é isso? Por que isso é tão diferente? Porque cada indivíduo é de um jeito. Faz todo sentido. Né? Por mais que a gente tenha ali os critérios para o diagnóstico, ainda assim, cada um tem de um jeito. E aí nós estamos falando de estrutura própria, estrutura fisiológica mesmo, de cérebro, de padrão cerebral, e nós estamos falando de cultura. Porque cada indivíduo está dentro de uma cultura ali que ele recebe pela família, né? Então, nós somos formados por isso. É verdade. E também se fala muito que o diagnóstico, né, do TEA costuma vir acompanhado, né, de outros transtornos, como TDAH, TOD. Você acha que isso acontece nesses casos, que o diagnóstico ele é mais demorado? Ou isso é um padrão independente da época que havia esse diagnóstico? Não, muitas vezes o próprio diagnóstico tardio, ele acontece de forma tardia por conta das comorbidades. Né? Então, para mim, na clínica, porque o meu foco de atendimento é diagnóstico tardio. Olha só. São adolescentes e adultos que têm o diagnóstico tardio que importante, que eu né? tenho atendido. Normalmente, trata ali com psiquiatra ou até mesmo em terapia outros transtornos. Tipo, esses que você mencionou, transtorno de personalidade, muitas vezes pode ser diagnosticado como border, pode ser diagnosticado com depressão, transtorno de ansiedade, e aí se chega ao autismo, né? Porque muitos comportamentos, eles acabam parecidos. O isolamento social que apresenta no autismo, a gente também tem na depressão. Né? Essa falta de vontade de sair de casa. Pessoas com transtorno de ansiedade, elas acabam ficando muito ansiosas. Dentro do autismo também a gente tem isso, essa questão da ansiedade. Caraca. Então, tem o diagnóstico desses outros transtornos para depois chegar no autismo. E isso acaba atrapalhando muitas vezes o diagnóstico, sim. E agora aqui para esses pais, né? É muito interessante essa sua bagagem, porque a gente consegue trabalhar tanto o infantil quanto o adolescente, né? E eu queria entender que você observou e o que você observa como os primeiros sinais que tendem a aparecer, né? Porque a gente já sabe que existe uma dificuldade. E como é que a gente pode diferenciar um comportamento típico, que é da infância, né? Com um indicativo de
algum transtorno do neurodesenvolvimento. Aí você pode responder por partes, né? No caso infantil e no caso do adolescente, porque também é muito importante, né? Uhum. Então, ó, na infância, a gente vai falar de curva de desenvolvimento. Por isso que o terapeuta, quando ele vai trabalhar com criança, ele precisa entender essa curva de desenvolvimento. Muitos médicos acabam falando para os pais assim, cada criança tem seu tempo, vamos esperar. Inclusive, eu ouvi isso, né? O Davi, aos 1 ano e 8 meses, ele não falava nada. E eu ouvi da médica, cada criança tem seu tempo. E eu que insisti para levar na fono. Então, o que os pais precisam observar? Essa questão de fala, contato visual, sensibilidade. Então, uma criança que tem hipersensibilidade auditiva, que o barulho incomoda, a roupa, etiqueta, tipos de tecido, restrição não, seletividade alimentar. Então, tem muitas crianças que têm muita seletividade. E essa própria questão de desenvolvimento mesmo, de autonomia. Então, o que uma criança aos 2 anos deveria estar apresentando de autonomia? O que uma criança de 3 anos deveria estar apresentando? 4 anos. E aí a gente começa a fazer essas comparações e perceber que os nossos filhos, na infância, eles vão meio que acompanhando, mas aí depois as outras crianças vão se desenvolvendo e o da gente vai ficando, sabe? Então, é nesse desenvolvimento mesmo, nessa autonomia que os pais que não têm muita informação que conseguem ver. Vão observar. Na fase mais velho, né, ali de 8, 9, 10 anos, a gente percebe as dificuldades na escola. Isso, então, exatamente, interação social com os amigos, é mais quietinho, mais isolado, não consegue fazer amigos. Alguns, eles apresentam habilidades intelectuais muito boas, mas em outras questões de coisas simples de casa, não consegue fazer. Os hiperfocos, então, tem hiperfoco, por exemplo, em planetas, mas em outras áreas não consegue aprender. Né? A gente tem essa questão de achar que todo autista é super inteligente, não é isso é mito. Então vai variar vai variar o intelecto do mesmo jeito que a gente varia. Perfeito, né? Perfeito. A diferença é que quando essa questão dos hiperfocos, quando eles têm o hiperfoco naquilo, eles consomem só aquele material. Então eles ficam sabendo muito sobre aquilo. E a gente não, a gente consegue variar em várias áreas, né? Viajei. Mas foi muito boa a resposta. Eu fiquei me identificando. Peraí. Mas é bem comum, quando a gente está falando em avaliação de adultos, de adolescentes e adultos, eu escutei um professor falando, o professor Luciano, ele estava falando esses dias, que se a gente for aplicar essa avaliação para uma população aqui de Arapongas, ou lá de Apucarana, 80% da população, em alguma área, ela vai pontuar. É verdade. Só que o que a gente precisa entender é que o que aquilo está trazendo de dificuldade para a vida daquela pessoa. Isso. Né? Primeiro, lembra os critérios. Isso. Social, comunicação, interesse restrito e estereotipado, que é o que a gente está falando de hiperfoco, e sensorial. Essas 4, pontua para as 4 áreas. Tá, e qual que é o prejuízo que isso está trazendo? Prejuízo. Isso, o prejuízo que está trazendo para a vida desse indivíduo. E aí é hora de procurar ajuda. E a gente falou de criança, de adolescente, mas adulto também, sim, né? Sim. Porque se acostuma, né? O que você fala, talvez foi se vivendo e, enfim, as demandas do dia a dia, o que você fala, não, isso aí é... Né? A gente se acostumando com isso, mas traz um prejuízo. Sim, né? Por exemplo, eu sempre brinco, né? Porque a gente acaba levando para esse lado da brincadeira, que o Davi, ele era muito chorão, muito chato. E aí eu falava, meu Deus, né? É chato igual o pai dele. Né? A família do pai dele, né? Porque o meu lado é maravilhoso. Então é natural que a gente fique procurando por respostas, sabe? Normalmente o nosso cérebro ele já procura por essas respostas mesmo e a gente vai colocando. Essas famílias que eu tenho atendido, eu tenho um caso bem específico que está sendo muito interessante. A família me procurou porque o filho mais novo teve o diagnóstico e o pai percebia que ele tinha muito comportamento parecido com o do filho. E principalmente quando ele buscava lá na infância. Olha que interessante. E aí eles me procuraram.
ele e a esposa. Nós começamos os atendimentos com ele, terapêutico mesmo. E eu comecei a perceber realmente que ali tinha muitos comportamentos que preenchiam. Né? E aí, ele começou comigo em maio. Em setembro, ele procurou um psiquiatra, a gente fez a avaliação e fechou o diagnóstico para ele. E aí, ele começou a prestar atenção no filho dele, de 15 anos. E aí a gente fez a avaliação do filho, né? Uma outra profissional fez a avaliação do filho dele. Agora, recente, tá fechando o diagnóstico também. Caraca. E a mãe? Falta mãe. Falta mãe. Só falta mãe. Então, a gente... É natural que muitas famílias, quando tem um diagnóstico de um membro da família, comece a se perceber ali também. Mas, de novo, o nosso alerta tá sempre em quais prejuízos isso está trazendo para a vida do indivíduo. Tá? Pra gente não ir para aquele caminho do... eu sou isso, eu sou aquilo, romantizar, né? Romantizar ou rotular. Ou rotular. Isso é bem preocupante, né? Mas a gente falou muito da sua rotina, do seu trabalho, da sua correria, mas aí entra uma coisa muito importante, né? E a saúde mental, como é que fica? Terapia! Terapia, não tem jeito. Terapia, a gente precisa de fontes de apoio, né? Então, os familiares ali, essa sensibilidade da família. É uma casa toda adaptada para viver o autismo do Davi junto com ele. A gente não pode romantizar, é muito difícil essa rotina de ter uma criança, né? Pessoas com autismo, principalmente quando a gente está falando ali de nível 3 de suporte, que é uma criança que depende muito mais. Então, é apoio familiar, é um entender o outro, é um acolher o outro, é a gente dividir essa rotina do Davi. E, principalmente, a gente aceitar. Essa questão de aceitação não é, não, meu filho é autista, tudo bem. Não, é aceitar mesmo. É aceitar que muitas vezes eu não vou conseguir ir no restaurante com a minha família porque o Davi não entra no restaurante. E tá tudo bem, a gente vai pedir alguma coisa. Ou eu vou conseguir deixar o Davi, a gente reveza, o meu filho mais velho me dá uns vale night. Ele fica com o Davi para eu e meu marido sair. A gente entender que quando a gente vai viajar, a gente precisa fazer uma viagem adaptada, a gente precisa levar coisas dentro do carro. Eu preciso cozinhar, porque o Davi não come comida fora por conta da sensibilidade, né, do paladar dele. Se ele sentir algum tempero diferente, ele já não vai querer. Então, é aceitar essas individualidades do Davi e a gente viver esse caminho com ele, sabe? Tentando trazer para ele uma vida de mais qualidade. E aí a nossa também vai ficando com mais qualidade. É muito importante, né? A gente estava conversando antes sobre cuidar de quem cuida também, Isso. Né? Não se esquecer de você, né? Sim. Muitas mães, principalmente as mães, né? Porque os pais, muitas vezes, eles trabalham e as mães acabam abrindo mão do trabalho, da carreira, para cuidar do filho por conta de terapia todo dia e tudo mais. Muitas mães, elas acabam esquecendo um pouco delas, prioriza muito o filho. E eu costumo dizer para elas que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, o quanto é importante elas se cuidarem para elas poderem oferecer isso para os filhos, né? Esse amparo, essa estrutura mental mesmo. Exato. Esse equilíbrio mental. Porque não é fácil, é muito difícil essa trilha. Exato. Eu costumo também dizer para elas que o nosso caminho é diferente. E tem até um vídeo que tem no YouTube, bem interessante, sobre o diagnóstico que todas as mães, quando estão grávidas, pensam no caminho maravilhoso de ir para a praia. E quando a gente tem o diagnóstico dos nossos filhos, a nossa viagem vai para a montanha. Uau. Que ela é muito mais difícil, né? muito mais desafiadora. Mas ainda assim, na montanha a gente consegue ver um caminho bonito, por mais desafiador que ele seja. Né? Quando a gente chega lá em cima, a gente consegue enxergar essa trilha bonita que a gente fez. Então, vale a pena. A gente não focar tanto nas dificuldades. E dos filhos também. A gente foca muito nas dificuldades deles. Então, acho que é importante a gente focar nas potencialidades. O Davi, no nível 3, ele ainda tem muitas potencialidades. Então, não desistir dele. Nossa, que lindo, né? Aqui no Projeto Crescer, a gente convive com muitas crianças que apresentam algum transtorno de neurodesenvolvimento, né? TEA, TDAH e outros desafios, né? E a diferença que a gente tem que falar é que aqui a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Com profissionais, atendimento psicológico, dentro e fora de aula. A gente traz esse olhar sensível para cada criança, né? Enfim. Mas a gente sabe
que essa não é a realidade, né, de muitos espaços. Esse discurso de inclusão é muito bonito, né, mas a gente sabe que não são todos os espaços que, de fato, praticam, né. E eu queria entender, na sua visão, você que tem essa bagagem, né, tanto em escola, em clínica, enfim, e também, né, sendo você, o que você acha que hoje seriam essas barreiras mais assim gritantes para que essa inclusão de fato aconteça? E também queria entender, no seu ponto de vista, que romantizaram muito a inclusão, né? O que de fato é a inclusão e o que definitivamente não é. Muitas vezes a inclusão, ela vira capacitismo. Então, o que acontece? Eu tenho passado isso com o Davi. Uhum. Nós não temos instituições, eu estou falando da nossa realidade aqui, Sim. né? Nós não temos instituições que estão preparadas. Eu acho que falta conhecimento, falta treinamento de professores, falta esse cuidado também com os professores, a saúde mental dos professores, porque não é fácil ter uma turma enorme ali para você dar conta e ainda 2, 3 alunos autistas, muitas vezes sem o professor de apoio, né? Eu vejo que as mães têm muita dificuldade de conseguir esses professores de apoio. Muitas, através de liminar, romantizam muito. É direito, mas muitas vezes chega na escola, não consegue o professor de apoio não tem treinamento, não está preparado. A segunda, assim, dificuldade que eu vejo maior é a questão do plano de ensino, metodologia. De ensino, isso, o plano de ensino, que a gente fala que é o PEI. Muitas vezes não é feito adaptado para essa criança. Então, ele é autista, ele não vai aprender mesmo? Então, uma coisa que eu sempre cobrava lá na escola e ainda cobro, é a adaptação para o Davi. Chegava com uma folhinha, para o Davi pintar. Tá, mas qual que é o objetivo? O que o Davi está desenvolvendo nisso? Então, a gente precisa, mesmo em qualquer atividade simples que o Davi esteja fazendo, a gente precisa de objetivo para o desenvolvimento do Davi. Sim. Não é para o Davi só ficar ocupado enquanto a hora passa. Eu tinha a impressão que o Davi ia para a escola para cumprir horário. Meu Deus. Sim, porque ele precisa estar matriculado, então ele chegava na escola, ficava lá dando tempo para vir embora. E, de novo, os professores, a coordenação, a própria comunidade entender a necessidade de cada um. Cada um tem uma necessidade que é individual. E, de novo, o que trabalhar para desenvolver com aquela criança na escola, porque todos têm capacidade, todos têm potencial. Muitas vezes não está aprendendo porque não está sendo ensinado direito. E nem estimulado, né? Isso. E volto a falar do projeto. Eu não tive a oportunidade de comentar com você, mas também aqui a nossa metodologia de ensino, a gente fala que é por níveis, né? Então, basicamente, não é no modelo convencional, né? Onde todo mundo tem que aprender no mesmo ritmo, quem não aprendeu vai ficar para trás. E eu também estou nesses grupos de comunicação e eu vejo muito essa conexão entre a gestão, a coordenação, os professores, né, a comunidade, ou seja, os pais desses alunos. Então, esse indivíduo, ele tem essas necessidades diferentes, né, necessárias. Então, é adaptado a algumas situações para que ele possa atingir o seu potencial máximo, independente dessas limitações. Na verdade, não são limitações, né? E a gente fala muito aqui que é o ritmo dele, né? Então, não necessariamente aquele que tem um ritmo de entrega menor também não vai aprender, mas ele tem um tempo de entrega diferente. Então, ele vai aprender, ele está inserido com alunos que estejam nesse mesmo nível de aprendizagem, entendeu? Que a gente não via isso, né? Quando a gente estudava, aprendeu, dane-se você que lute, né? E não, a gente também tem responsabilidade enquanto, né, escola, enquanto instituição. Mas realmente a gente caminha com esse desejo, né, de que isso aconteça lá fora também, né, que esta instituição seja um modelo, né. E é claro, né, a gente também tem os treinamentos para os professores, né, temos também o suporte psicológico, então isso tudo é um trabalho conjunto, né, e novamente a gente fala, também quem cuida precisa ser cuidado, né? Por isso que essas famílias também precisam ser assistidas. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui quando a gente fala do Davi, que você fala que existem muitos momentos que são desafiadores, né? Você já deve estar preparada, mas isso não deixa de ser desafiador, né? E eu queria entender o que você nos diria para manejo desses momentos de crise. Qual é a diferença, né, de ter um manejo nesse momento de crise? Porque tem muita gente que não sabe como lidar, né?
Por mais que eu seja psicóloga, eu trabalho com isso, em casa Davi é meu filho, eu não sou psicóloga dele, entende? Então, ali são emoções envolvidas, tanto que nós não podemos nem atender amigos, parentes, né? Ali são emoções envolvidas, ali o Davi, o comportamento dele comigo é diferente com outras pessoas. Afinal, sou eu que coloco ele para fazer coisas e demandas e exijo dele escovar dente, trocar de roupa e tal. Mas essas questões de crise é importante primeiro. Os pais, junto com os terapeutas, a gente sempre vai para aquele lado de o gatilho. A gente entender o que antecede antes para a gente diminuir essas crises. Né? A ideia é que cada vez mais vai acontecendo a diminuição. Então, a gente precisa entender quais são os gatilhos para essas crises. Porque assim, quando a gente percebe que vai para acontecer, a gente consegue algumas estratégias para prevenção. Né? Por exemplo, dentro de sala de aula, ele começa a ficar agitado. Então, o professor de apoio já tem esse olhar cuidadoso de que é a hora de sair. Então, se o Davi já chegou mais agitado, não vamos dar tanta demanda para ele, porque se a gente deixar a demanda, alta demanda para ele, é natural que ele vai ficar irritado e a probabilidade é maior para entrar em crise. Então, a gente vai colocar já ali para ele, na previsibilidade, momentos de saída. Olha só. A gente coloca a atividade menor para ele poder já sair, mas sempre ali dando previsibilidade para ele não entender que foi por conta que ele chorou, que ele se mordeu, que ele se bateu, porque ele saiu. E sim porque ele terminou de fazer o que ele estava fazendo para poder sair. Né? Em casa, o manejo dessas crises, os pais controlar muito mais o emocional, sabe? Muitas vezes a gente, diante da crise, a gente também tem um descontrole emocional. Nossa, e acaba gritando, acaba brigando ali com a criança. E o importante é a criança entender que ela está sendo acolhida, né? Então, cuidar para que ela não se machuque. E fazer o acolhimento até a criança se acalmar. Muitas vezes, quando é sensorial, também a gente, para essa parte, o manejo sensorial, a gente, às vezes, abraçar, segurar. Então, vai depender muito de cada um. Exato. Né? Desses gatilhos de cada um. E por isso que o profissional que atende a criança precisa trabalhar muito próximo dessas famílias. Para entender, né? Para entender e para orientar. E tem uma coisa que eu queria muito saber, né? Que eu acredito que muitas mães ainda estejam vivenciando esse processo agora, né? O que você diria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico? Calma. Eu diria calma. É isso. Olhar para o seu filho, saber que ele vai continuar sendo seu filho. Né? O Davi, ele continua sendo Davi, dentro do transtorno ou fora do transtorno, é o Davi. Eu acho que informação, né? Sempre buscar informação. De novo, não abraçar tudo sozinha, né? Deixar que a família também ajude quando é possível, né? Quando a família está ali disposta para ajudar, porque muitas vezes a gente abraça e não deixa nem o pai ajudar, que a gente acha que não vai fazer direito, né? Isso. Então, eu acho que dividir, né? Dividir esse processo e confiar, acreditar no seu filho. Muito bonito. Acho que é isso. E muito se fala também na importância, né, da autonomia para essa criança com autismo, né? Mas a gente sabe que ela também precisa dos limites, né? E eu acho que isso deve ser muito desafiador, né? Como é que faz esse equilíbrio, né, entre a autonomia e o limite que é necessário, mas entendendo que ela tem ali uma forma diferente, né, de funcionar. Para trabalhar a autonomia, de novo, muitas vezes a gente acaba fazendo por eles, né? É natural, às vezes eu me pego e falo, opa, deixa eu fazer. Porque demanda mais tempo para ensinar, demanda mais tempo para esperar, né, que a criança faça. Essa questão da autonomia, de novo, de confiar no potencial dos nossos filhos, de acreditar neles, que eles são capazes, e de ir conquistando coisinha por coisinha, né? Um passo de cada vez. Então, essa autonomia, aos poucos, a gente vai
que a criança vai devolvendo isso pra gente, a gente vai ficando mais confiante e vai deixando. É confiar. É confiar, estimular essa autonomia, tentar não fazer por eles. Agora, essa questão dos limites, todo mundo precisa, né? A gente precisa criar os nossos filhos, né, para o mundo. E é preciso os limites. Mas tudo dentro do combinado. Entendi. Tudo dentro do combinado. O não, eu sempre digo, o não ensina comportamento. Então, a gente ir muito mais pro o porquê daquilo do que simplesmente o não. Muitas vezes não valida porque ele é autista, não vou explicar, não vou falar. E sim, a gente fazer os combinados, se é para fazer isso, nós vamos fazer, se não é para fazer, nós não vamos fazer. Entendi. Então, de novo, sempre trabalhar com previsibilidade. Dar previsão, porque muitas vezes as frustrações vêm por conta dessa previsão. Filho, eu vou te buscar, vai ter a festinha lá né, só dos amigos. Eu vou te buscar 8 horas ou quando você me ligar. Aí a criança pede para chamar minha mãe, aí a mãe chega, mas aí encontra a amiga lá na porta. Aí começa a conversar. E a criança, o que era combinado? Que você vinha me buscar, quando eu mandasse mensagem, a gente ia embora. Não estava na cabecinha dele que você ia ficar lá 20 minutos papeando. E quando ele já chamou porque ele estava querendo ir embora. Nossa. Entende? Então, assim, a gente manter esses combinados. Eu acho que os limites estão muito nisso. Nossa, que legal essa forma, né? E você falando também, me vem muito ao ser mãe. Ao mãe normal, né? Isso. Eu digo assim, ter essa sensibilidade também que você está falando. Porque, embora a gente precisa tomar um cuidado para, né, a forma que eu digo, mas eu digo que o ser mãe, culturalmente, socialmente, de uma criança que não tem um transtorno do desenvolvimento, já é desafiador, né? Para aí. Mas talvez trazer essa sensibilidade que você trouxe para o ser mãe também, né? Peraí, até que ponto eu vou, né? Até que ponto eu vou proteger tanto e roubar essa autonomia, né? Eu acho isso muito bonito, a forma que você falou, né? Que eu acho que deve ser desafiador também, né? Você quer... Não quero que ele se frustre, mas e agora? Né? E também validar. De novo, muitas vezes por ser autista, não é tão validado, sabe? Se aquilo está incomodando, se aquilo é ruim para ele, não é validado. Por exemplo, eu tenho fala de alguns adolescentes que eu vou ir dormir porque no outro dia de manhã eu tenho que levantar cedo para estudar. Só que eu não consigo dormir com barulho, qualquer barulho que esteja na casa, parece que à noite o som fica maior, né? Os meus pais do lado do meu quarto ficam com a TV ligada, por exemplo. E eu não consigo dormir. Mas os pais falam, por que não dormiu ainda? Porque o barulho me incomoda. Então, muitas vezes, não é validado, sabe? Já vem o chato de novo reclamando do barulho. Já vem o chato de novo reclamando sei lá, disso ou daquilo. Então, é muito importante a gente validar a fala deles também. Nossa. É desafiador, né? E eu queria saber o que você nos fala, assim, que foi como o maior aprendizado que seus filhos, eu falo seus filhos, né? A gente foca muito no Davi também, mas que te trouxeram até hoje, assim, que você se fala, cara, foi isso. Eu acho que depois que o Davi nasceu, eu me desenvolvi. Jura? Sim. Quer dizer, dá pra ver, óbvio, mas eu falo que normalmente as mães falam o contrário, né? Depois que nasceu, eu... Não existi mais, como que fala? Do luto, né? Do luto, sim. Isso é muito forte. Eu costumo dizer que a fase do luto, da descoberta do diagnóstico, todas, assim, é muito difícil, eu acredito uma mãe não passar. Porque a gente tem aquela expectativa, a criança tá na barriga, a gente já tá pensando qual escola de inglês a gente vai colocar, se é menino vai colocar no futebol, se é menina no balé, a gente fica pensando todas essas coisas, a gente quer mandar eles já lá na barriga, né? Sendo que depois é eles que vão escolher tudo que eles querem, né? Doce ilusão. E aí, a gente cria muitas expectativas. Quando a gente tem um diagnóstico, eu acho que vem o luto aí dessas expectativas de você perder aquele filho idealizado e vir o filho real, né? Aquele filho ali com aquelas demandas para você. E eu costumo também dizer que esse luto, ele varia por todas as fases, não é só no diagnóstico.
muitas mães, elas não têm nem essa consciência que elas passam por isso. Porque o que acontece? Nós chegamos ali na primeira infância, então outras crianças falando, tal, o da gente já tem aquela dificuldade para fala, muitas vezes você se pega, eu não escuto ele falar mamãe. Aí depois, quando chega na fase da alfabetização, nas reuniões escolares, tem lá a devolutiva para os pais e muitas vezes, agora eu tô falando de novo na minha vivência, que é o nível 3, não tinha devolutiva do Davi, era mais sobre o comportamento dele e não da parte pedagógica e tudo mais. E aí, de novo, a gente vai pensando, nossa, né, por que o meu filho tinha que nascer com essas dificuldades? Aí, quando chega na fase da adolescência, essa questão dos adolescentes já tá vivendo outra fase. É verdade. E aí, de novo, a gente fala, meu Deus, né? Então, a gente vai passando por essas fases de luto conforme as fases da vida dos nossos filhos. Por exemplo, o meu filho mais velho, né? Por mais que ele tem autonomia, ele dirige, ele faz faculdade, ele trabalha, ele tem namorada. Ainda assim, ele tem muitas dificuldades. E aí, a gente olhar para essas dificuldades dele e aí a gente pensa, tadinho, por que ele tinha que passar por isso? Então, muitas vezes a gente se pega pensando, sim. Eu acho que é difícil, todas as fases. Mas esse é um fato, né? E antes de qualquer coisa, o ser mãe, né? Nasceu uma mãe, já nasce toda essa bagagem, né? E a importância desse episódio também é exatamente para falar no coração direto. Seja você mãe, né, de uma criança ou de um adolescente, seja você adulto, que também tenha, né, um transtorno do desenvolvimento, seja você que acha que tem, mas não busca ajuda. Então, a ideia desse episódio é trazer isso, né? Peraí. Isso aqui que tá comigo, né? Tá comigo há quanto tempo? De que forma isso tá afetando a minha vida, né? Porque muitas pessoas negligenciam a saúde mental e vai deixando ali na gaveta e talvez isso vai refletir na vida adulta, né? E aí que a pessoa vai buscar ajuda. Mas a gente quer reforçar isso, né? De que nunca é tarde para buscar, né, esse auxílio. E aí é o que você fala, né, de que forma isso está afetando sua qualidade de vida. Mas, basicamente, a gente chega ao fim desse episódio tão importante, né, e antes de eu deixar você embora, eu queria que você deixasse uma mensagem, seja para as mães, para as crianças, para os adolescentes, para os pais, para as famílias, enfim, esse momento é seu. Tá, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, o convite que vocês pensaram em mim para esse dia. Assim, dizer que eu fiquei bem impressionada com esse projeto, é muito lindo, muito cuidado, né? Tem um olhar, assim, muito especial para essas famílias. Então, nossa, parabéns mesmo para vocês, por você estar envolvida nisso tudo. E para essas famílias, eu acho que, de novo, né? As famílias têm muito medo de errar e fica pensando muito nisso. Eu acho que pensar no que você tem e o que você pode oferecer. Fazer isso, sabe? Não se desesperar. Porque, né, a gente não vai conseguir oferecer tudo, não dá, a gente não consegue tudo que a gente gostaria. A gente tem que sempre trabalhar com o nosso real, com a nossa realidade. Então, se a minha possibilidade é essa que eu vou oferecer, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou oferecer o que for possível, né? E para essas mães, para essas famílias, esse olhar mais cuidadoso, de novo, da estrutura familiar. O quanto é importante o apoio do esposo, da esposa, dos avós, né, dos irmãos. Esse olhar cuidadoso também para os irmãos que estão fora do espectro. Porque muitas vezes a gente olha demais para a criança que tem o diagnóstico e acaba esquecendo a individualidade e a necessidade do filho que não está. E esse filho acaba tendo que abrir mão de muitas coisas, porque os pais estão muito focados naquele que, né, que depende mais, né, que tem mais demanda, é natural que isso aconteça. Então, esse olhar do papel de mãe, do papel de pai, ele continuar sendo dentro do espectro ou não.
Nossa, que né? lindo, A gente sempre olhar porque nós somos pro pais. sujeito, né? Isso, nós somos pais, nós somos pais. E qual que é a necessidade do meu filho? E aí é nisso que eu vou fazer, né? Nisso que eu vou me envolver e vou investir mesmo, investir meu tempo, minha saúde mental, minha qualidade de vida para esse filho, porque a gente se entrega demais para os nossos filhos, né? E a gente também pensar na gente um pouquinho. Exatamente isso que eu ia falar, não se esquecer de cuidar de você, né? E a gente encerra esse episódio tão importante, né? Tão bonito, e fica aqui também um feliz Dia das Mães para todas as mães e até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau.